Eu quero falar do caso da Heloísa, da menina Heloísa, de 16 anos de idade, porque eu sei que o Didio tem atualizações desta monstruosidade que fizeram com a menina Heloísa. Didio, o que é que você traz de atualização desse caso que você foi um dos primeiros a noticiar? O que é que foi? Vamos lá, Popão. É sobre o caso Heloísa, bairro Morada do Ouro, que acabou sendo morta e o corpo desovado na região do Ribeirão do Lipa, dentro de um poço. De lá para cá, as polícias militar e civil desempenharam um brilhante trabalho na desarticulação e na prisão de cada envolvido. Temos o caso do seu Benedito, ex-funcionário do Cecitec, justamente com seu filho, Gustavo, que convidou colegas de escola do bairro Ribeirão do Lipa ou do Colorado, lá na região, para a prática de um crime bárbaro que chocou aí toda a sociedade do Mato Grosso. A polícia teria 10 dias para poder apresentar um relatório. Em função disso, o relatório foi apresentado e aquilo que a polícia conseguiu levantar como acusação e que tecnicamente foi comprovado, durante aí uma fala na DERF-VA, que tomou conta da situação, o doutor Marcos, o doutor Guilherme deram uma entrevista falando sobre esse relatório e sobre a acusação que vai chegar para o Ministério Público e que estará acusando o quarteto, sendo pai e filho, mais 2 adolescentes, Popão. Agora, meu craque, play neles. E a Polícia Judiciária Civil, através da DERF-VA, conclui o relatório de apresentação ou de acusação contra os 4 envolvidos à morte da adolescente no bairro Morada do Ouro 2, o caso Heloísa. O crime que resultou na morte da adolescente Heloísa Maria de Alencastro Souza, 16 anos de idade, ocorrido no dia 22 de abril em Cuiabá, teve a motivação passional relacionada à mãe da vítima. Concluíram as investigações conduzidas pela Delegacia Civil por meio da DERF-VA. O inquérito policial que apurou os fatos foi concluído com o indiciamento do namorado da mãe, que é o Benedito, de 40 anos de idade, o seu filho, Gustavo, 18 anos de idade, e, respectivamente, os menores de 16 e 17 anos de idade, pelos crimes de feminicídio, roubo majorado, extorsão majorada, lesão corporal no âmbito doméstico e a ocultação do cadáver. O delegado responsável pelas investigações da DERF-VA deixou aí muito claro, onde ficou concluído com base nas informações coletadas dentro do prazo de 10 dias. Porém, ainda faltam algumas perícias que, conforme forem chegando os resultados, serão anexados aos procedimentos. Os elementos levantados, mesmo em um prazo tão curto para o caso, tão complexo, são suficientes para o indiciamento dos suspeitos, tanto quanto a autoria, quanto pela motivação, disse o delegado. Nós concluímos um inquérito policial referente ao caso Heloísa, o indiciamento dos suspeitos pelo crime de feminicídio consumado, roubo majorado, extorsão majorada e ocultação de cadáver. É para deixar claro a finalização do trabalho da Polícia Civil, que foi concluído, como o Dr. Bertoli falou, na sexta-feira, dia 2, com um indiciamento formal, né, dos 2 envolvidos maiores. Os 2 envolvidos menores, o procedimento já havia sido finalizado, né? Os 2 envolvidos menores estão internados, os 2 envolvidos maiores estão presos desde a data do fato. E na sexta-feira a gente finalizou, né, como eu disse, o indiciamento formal, imputando a eles as condutas que o Dr. Bertoli citou. A gente se aprofundou nesse assunto, né? Exauriu todos os atos que poderiam ser exauridos para verificar essa informação que teria chegado. As investigações apontam que o namorado da mãe da adolescente que morreu vivia em convivência conjugal com a mãe da menor desde janeiro deste ano. Porém, a relação era muito conturbada, o que levou ao fim do relacionamento. Por não aceitar o término do relacionamento, o Benedito, de 40 anos de idade, decidiu praticar o crime, simulando a situação do roubo com o fim de executar a mãe e a filha. Posteriormente, ele convenceu o filho a participar da empreitada criminosa, que por sua vez chamou os 2 adolescentes, amigos seus de longa data,
para atuar no crime. O delegado ainda ressaltou que todos os envolvidos responderão pelos mesmos tipos penais, uma vez que decidiram praticar a conduta criminosa e assumir os riscos que todos os fatos ocorressem. Mesmo que o mandante, por exemplo, tenha determinado que fosse praticado tal ato, a partir do momento que ele deu a ordem para que fosse praticado tal ato e daquele ato surgiram desdobramentos de atos criminosos, ele assumiu o risco da produção daqueles atos que foram praticados em decorrência do ato que ele determinou. Então, todos os suspeitos estão sendo enquadrados pelos mesmos dispositivos penais. Feminicídio, lesão corporal no âmbito da violência doméstica, roubo majorado, extorsão majorada e ocultação de cadáver. Em relação às agressões praticadas contra a mãe da adolescente, os suspeitos responderão por lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Embora, a princípio, a intenção seria a execução da vítima e o homicídio só não se consumou uma vez que eles desistiram da ação. A intenção preliminar era matar também a mãe da vítima. Contudo, no início da execução, houve desistência desse ato e eles não continuaram a praticar esse ato por vontade própria deles. Eles não foram impedidos de praticar aquele ato. Então, assim, se eles quisessem continuar a prática daquele ato, eles teriam continuado. Então ocorreu uma desistência da prática daquele ato e eles responderam então pelos atos praticados até aquele momento, que foram as lesões corporais no âmbito da violência doméstica. E a gente concluiu a motivação, por tudo que a gente apurou. A motivação seria passional, seria motivada por ciúmes, intolerância, não aceitação do fim de um relacionamento que, pelo que a gente apurou, era abusivo do início ao fim. Outra situação que foi proferida pelo próprio delegado, que acaba relatando que não ficou demonstrado nas provas periciais a prática de abusos. Apesar de o laudo de necropsia citar alguns indicativos de atos libidinosos, como equimoses e escoriações, não foi comprovado que teria sido praticado pelos investigados. Foi coletado material biológico dos investigados e da vítima para confrontação. Porém, o resultado foi negativo para todos os suspeitos, não havendo indícios suficientes para imputar a eles possíveis crimes sexuais. O exame necroscópico da vítima, ele aponta que existiam atos libidinosos na vítima, mas esses atos libidinosos, eles eram, de certa forma, superficiais. Era uma roxidão ali na região genital da vítima e pequenas escoriações, que eram compatíveis com atos libidinosos. Isso fez com que a gente requisitasse coleta de material genético, nessa região, que foi confrontado com material genético que foi colhido dos suspeitos. E os resultados foram negativos. Então, assim, embora existam vestígios de que ocorreu algum ato libidinoso com a vítima, a gente não pode afirmar que esse ato libidinoso foi decorrente de ação dos suspeitos, porque a gente fez essa confrontação genética e essa confrontação genética deu a responder todos pelos mesmos tipos penais, porque todos assumiram o risco de todas as ações que foram ali praticadas. Segundo as investigações da DLFVA, o crime teve início no começo da noite do dia 22 de abril, quando o suspeito, Benedito, foi até a casa da namorada com seu veículo e levou os demais suspeitos, seu filho e 2 adolescentes da escola. A vítima, Heloísa, foi assassinada dentro da casa, antes da chegada da mãe e com o namorado da mãe ainda presente. A perícia oficial de identificação técnica, Politec, apontou que a adolescente teve múltiplas lesões pelo corpo, mas a causa da morte foi asfixia por estrangulamento com um cabo de celular. Após o feminicídio da adolescente, o namorado da mãe saiu da casa da namorada para atender uma chamada de um trabalho. Mas, segundo o delegado, quando ele saiu da casa, ele já sabia que Heloísa estava morta. A mãe da adolescente demorou para ir para casa. Quando chegou, ela estava acompanhada de uma amiga e um bebê. O filho do namorado estava com o rosto coberto e não foi reconhecido. As 2 mulheres foram levadas para um quarto e a mãe não viu a filha. Ela também foi brutalmente espancada.
Já a amiga foi poupada por estar com um bebê de colo. Os criminosos entraram, renderam Heloísa e a mãe demorou para chegar na casa. Quando ela chegou, eles partiram para a agressão. Ela não sabia que a filha estava morta. Eles levaram ela para outro quarto e foi então que conseguiram sair com o corpo de Heloísa. Explicou os delegados que concluíram o relatório ou aquele processo de acusação que pode mudar durante as investigações que continuam no caso Heloísa, que chocou todo o Mato Grosso. Só que aquele que está como acusado, Benedito, ex-funcionário público contratado da Cecitec, ele acabou afirmando que a mãe teria conhecimento dos fatos, mas é algo que não é aprovado ou é compreendido pela própria delegacia. Mas aquele que é advogado ou aquele que estará defendendo o acusado terá que buscar provas técnicas que possam comprovar aquela afirmativa feita pelo Benedito na saída da DERF-VA para o fórum e durante a audiência de custódia ou de apresentação também no Fórum de Cuiabá. A gente concluiu ali que todos os envolvidos tinham pretensões criminosas, já tinham históricos criminosos, né? Já não mexiam com coisas legais, né? Então, assim, é muito fácil você transpor a linha dessas condutas ilícitas, transpor a linha para que elas se tornem cada vez mais graves, né? Então, o filho do Benedito tinha uma relação no relacionamento anterior do Benedito muito próxima com o pai. Então, foi muito fácil para ele comprar a ideia do pai de executar a atual companheira e a enteada. O que a gente apurou é que ele foi lá pela proximidade com o pai. Agora, os dois adolescentes teriam sido motivados pela promessa de recompensa dos objetos que fossem subtraídos na residência, ficariam em propriedade deles. E vários indicativos de ciúmes, de intolerância a amizades, de intolerância a vestimentas, a tipo de vestimentas. Enfim, já existiam sinais no início do relacionamento. Ele não agiu por violenta emoção, né? Isso foi friamente premeditado, né? E o que a gente conclui é que, diante do contexto do relacionamento, ele já estava disposto desde o início a isso. Se acontecesse algo parecido com isso, se ele se visse numa situação de perder aquela companheira, ele já estava disposto a fazer o que ele fez. O Benedito ele criou várias histórias para tentar desvirtuar o foco da investigação, né? Tanto que ele foi interrogado por 3 vezes, né? A primeira vez, como é de rotina, formalmente é interrogado, né? Um suspeito. E as outras 2 ele pediu para ser novamente interrogado, que ele teria versões novas, informações novas para serem trazidas. E, na verdade, os 2 depoimentos a gente conseguiu atestar que ele só trouxe informações no sentido de simular toda a investigação. Com imagens de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu, tá na tela. O que nós não podemos esquecer é que tem 2 menores que participaram de toda essa monstruosidade. E é muito provável que esses menores não vão sofrer o rigor das leis, porque as tratativas com os menores são diferentes com aqueles de maior idade. Aqui, o Benedito, 40 anos de idade, você já sabe, certamente foi avisado. O filho dele, o Júnior, de 18 anos de idade, tiveram participação de 2 menores, chamados de adolescentes. Pois bem, um dos adolescentes tem 17 anos de idade. E aqui tem um efeito no rostinho dele, porque existem leis que proíbem um programa de televisão de mostrar. Aliás, um guri desse, se ele tiver 10 anos, 12 anos e o pai colocar para trabalhar, é perigoso o pai ser preso. Aqui tem um outro, tem 16 anos de idade, né? Também tem um efeito no rosto dele. Porque se for para um programa, um jornal, colocar a imagem com o propósito de outras vítimas reconhecerem, nunca vão conseguir. Porque as leis protegem, e muito, menores infratores. E ai de mim se falar menor bandido. Eu sou penalizado primeiro que o menor que comete uma infração. Leis